6 de novembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 6. Antes de fazermos a leitura, tenha um pouco de paciência. Vamos fazer aqui uma breve introdução. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Ele foi escrito pelo rei Salomão na grande maioria, porque Salomão escreveu do capítulo 1 ao 29, Agur escreveu o capítulo 30 e o rei Lemuel escreveu o capítulo 31. E esse livro foi escrito e está na Bíblia com o propósito de trazer experiência, sabedoria, prudência, discernimento, entendimento, inteligência, instrução, conhecimento para a tomada de boas decisões ao longo da vida. Foi por isso que Deus inspirou esses homens a escreverem os provérbios. E depois, Deus preparou os compiladores. Quem são os compiladores? Pessoas que fizeram parte dos reinos de Israel, que eram responsáveis por reunir os textos que eram escritos pelos outros reis. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, mas o livro de Provérbios traz uma reunião de alguns provérbios que ele compôs. Nós não temos acesso a todos os provérbios. Muitos deles se perderam, mas os que ficaram preservados estão aqui no livro de Provérbios para a nossa orientação, para o nosso crescimento no relacionamento com Deus e para o nosso autocrescimento, para o nosso autodesenvolvimento, que permite que eu e você tenhamos uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida com paz, uma vida com tomada de boas decisões, uma vida em que vamos receber a tranquilidade se andarmos por esses provérbios. O livro de Provérbios ele vem com o objetivo de trazer a revelação de Deus para ter uma vida de paz, uma vida de honra e uma vida de riquezas. É isso que nós já lemos. Quem está acompanhando a leitura de Provérbios sabe que nós lemos Provérbios capítulo 3, onde está escrito que se nós guardarmos os mandamentos que são ensinados na palavra, nós vamos receber uma vida longa de paz, com prosperidade, recebendo riquezas e honra. O texto de Provérbios 3 fala claramente sobre essas três coisas. Primeira, vida longa com prosperidade e paz. Segunda, riquezas. E terceira, honra. Então, hoje vamos continuar com a leitura de Provérbios. Como Provérbios tem 31 capítulos, você consegue ler todos os meses. No mês de novembro, que é esse mês, quando chegar o dia 30, nós vamos fazer a leitura dos capítulos 30 e 31. E assim, vamos encerrar o livro de Provérbios nesse mês. Se você quer ler Provérbios todos os meses, em fevereiro, que tem 28 dias, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Essa é a introdução. Agora nós vamos ler Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6 começa falando a respeito da fiança. Veja o versículo 1 até o versículo 5. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, 2. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Versículo 3. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Verso 4. Não se entregue ao sono, não procure descansar. 5. Livre-se
como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então, aqui os versículos 1 ao 5 estão falando que se você assumiu o compromisso de ser fiador de alguém, o conselho que é dado é que você corra até essa pessoa e implore para que essa pessoa tire esse contrato, que você saia dessa responsabilidade, que você solte-se dessa obrigação. Porque se você assume a fiança de alguém, o dever, o compromisso de pagar a dívida, assumir a responsabilidade, ser o avalista de alguém, você está colocando a sua própria vida em risco. Você está colocando a sua vida financeira em risco. Você está colocando a sua paz em risco. Nos dias atuais, uma pessoa pode conseguir o seguro fiança. Se alguém pede fiança a você, eu sei que, na maioria das vezes, as pessoas dizem: eu não posso negar a fiança. A Bíblia fala que eu tenho que ser uma pessoa boa, mas ser bom não significa ser bonzinho. Ser boa não significa ser boazinha. Muitas pessoas confundem bom com bonzinho, boa com boazinha. O bonzinho e a boazinha sempre acabam sofrendo mais na vida, porque não conseguem dizer não para as pessoas. Você precisa aprender a dizer não. Deus não obriga você e ele não disse para você que você tem que emprestar dinheiro para o próximo, que você tem que dar o dinheiro para o próximo, que você tem que ficar dedicando a sua vida inteira pelo próximo e que você tem que ser o fiador do seu próximo. Deus fala que o nosso compromisso é mostrar o caminho da verdade e nós precisamos respeitar as decisões das pessoas. Quantos pais ensinam os seus filhos no caminho certo, mas o filho, quando completa a maioridade, decide, mesmo que os pais tenham feito tudo corretamente, seguir por um caminho errado. A paz que o pai e a mãe devem guardar é saber que fizeram tudo que estava a seu alcance. Por isso é tão importante você que é pai, você que é mãe, instruir a criança no caminho que deve andar, como está escrito lá em Provérbios 22, versículo 6. Instrua o seu filho no caminho em que ele deve andar, porque depois, quando ele for velho, ele não vai esquecer do caminho. Mas o pai e a mãe podem ensinar, e é o dever ensinar, mas não podem forçar o filho, a filha, a seguir pelo caminho certo. Então, você pode dizer a quem pede dinheiro emprestado, você pode encontrar o caminho da liberdade financeira sendo uma pessoa que gasta o seu recurso de maneira mais inteligente. Mas a pessoa pode não escutar você. Ela pode ser uma pessoa que se deixa levar pelas suas emoções. Faz o financiamento de um carro que não pode pagar, compra uma casa em que não pode pagar, compra roupas caras, quer frequentar restaurantes, quer parecer que tem mais do que verdadeiramente tem, e aí depois ela entra nas dívidas e procura o bonzinho, a boazinha e fala: você é crente, você é filho de Deus, você tem que me emprestar. Não, meu amigo, não, minha amiga, você não tem que emprestar. A Bíblia fala que se você serviu de fiador de alguém, você tem que correr atrás da pessoa e dizer: me tire desse contrato. É isso que a Bíblia fala. Então, não se deixe levar por isso. Outro dia encontrei um homem que ele fazia assim, o seguinte negócio. Ele sempre ia na igreja perto das 17 e 18 horas. Ele entrava na igreja e pegava a primeira pessoa que ele encontrava e dizia: eu estou com fome. Você vem comigo aqui nesse lugar aqui do lado, porque eu quero que você venha comigo. Aí ele levava a pessoa da igreja até o lugar e ele dizia. Aí ele escolhia no cardápio e dizia: eu vou comer isso hoje. Pode me pagar.
E aí ele obrigava praticamente a pessoa emocionalmente a pagar para ele, porque ele dizia assim: mas você não é crente, então você tem que fazer o bem ao seu próximo. Até que um dia ele veio fazer isso comigo. Então eu disse para ele: não, você está com fome. Você vai comer aquilo que eu lhe der. Por que que eu fiz isso naquele dia? Eu já tinha ajudado ele uma vez e já tinha ouvido de outros irmãos que ele fazia isso com outras pessoas. Então, naquele dia, eu coloquei no meu coração: ele vai aprender que quando ele entra na igreja, os irmãos não são otários. E eu disse isso para ele: o que você pensa? Porque você faz isso todo dia. E já fazia um tempo que as pessoas estavam prestando atenção no comportamento dele. Outro dia, o irmão que estava na igreja disse que conheceu uma pessoa que fazia a mesma coisa. Passava ali um dia, outro dia, e um dia ele ofereceu um emprego para essa pessoa. E essa pessoa disse assim: por que que eu vou trabalhar se eu posso dormir na rua e eu tenho sempre um crente para me dar de comer? Eu posso ficar sem nenhum compromisso, por que ficar trabalhando 8 horas, me dedicando, me esforçando, se tem sempre um crente para me dar comida? Então veja que existem pessoas mal intencionadas, existem pessoas que querem explorar a sua fé. Então você precisa ser bom, você precisa ser boa, mas não bonzinho e não boazinha. Se alguém da sua casa se tornou pai, se tornou mãe e quer sair para baladas e muitas vezes quer chegar até você, que é cristão, e dizer: você tem que cuidar do meu filho porque você é cristã. Tem pessoas que fazem isso. Outro dia uma irmã estava contando, a irmã dela engravidou e queria continuar nas baladas. E ela queria deixar o sobrinho com a irmã da igreja, dizendo: você é crente, você tem que ficar cuidando, porque você é uma pessoa boa. Então ela disse: não, eu sou uma pessoa boa. E é por eu ser boa que você tem que cuidar do seu filho, porque o caminho certo é: você fez e você tem que cuidar. Então aqui do versículo 1 ao 5 está falando: você não tem o dever de emprestar dinheiro a ninguém. Se a pessoa está precisando, é porque ela fez a dívida, ela é responsável pela dívida. Se você empresta o dinheiro para alguém que pede para você, você vai perder o dinheiro. Porque a pessoa que pede emprestado para você é porque não sabe administrar o seu recurso. Lá em Isaías, no capítulo 55, está escrito assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e com aquilo que não traz alegria? Então ali existe uma recomendação de que as pessoas precisam usar os seus recursos de maneira sábia, de maneira inteligente. E isso também nos traz um ensinamento. Nós precisamos cuidar com os nossos gastos. Você nunca deve comprar o que não pode para mostrar que você tem alguma coisa para quem nem gosta de você. Tem muita gente comprando coisas para parecer ou para fazer parte do círculo de amigos de pessoas que nem se importam com elas. Se a pessoa não honra e não respeita você pelo que você tem, pelo que você faz, pelo seu, pela sua situação atual, então você não deve nem andar com essa pessoa. Ou a pessoa gosta de você porque ela realmente preza por você, ou ela não deve andar com você. Não compre coisas, roupas, sapatos, bolsas, ternos, ou carros, ou casa, ou qualquer objeto, ou contrate serviços para dizer que você faz parte ou pertence a um grupo. Você não precisa disso. Veja como você administra o seu recurso. Outro dia,
uma médica que anda com um veículo popular foi criticada. Os colegas dela de plantão disseram: "Você é médica, você não pode andar com um carro popular." E ela disse: "Essa é uma decisão minha." Enquanto os colegas dela estavam ali com carros importados e dizendo dos benefícios de ter um carro importado, mas ela manteve a personalidade dela. E ela disse: "Eu estou contente com esse carro." É necessário que você seja uma pessoa autêntica, uma pessoa que preza pela sua vida. Amanhã, quando você estiver sobrecarregado e com fardo, com dívidas, quem é que vai livrar você? Mas tem aquelas pessoas que fazem essas dívidas e depois vão atrás do bonzinho e da boazinha. Então fique atento para que você não seja a boazinha ou o bonzinho da fila, porque essas pessoas elas vão empilhando um bonzinho, uma boazinha, um bonzinho e uma boazinha. E eles vão vivendo às custas da bondade dos outros. Você não tem que ser bonzinho e nem boazinha. Você tem que ser bom e você tem que ser boa. E ser bom e ser boa é dizer para a pessoa: você precisa mudar e você precisa assumir os seus compromissos e os seus deveres e as suas responsabilidades. Se você quiser fazer uma doação para o seu familiar, para o seu amigo, porque ele está numa situação assim, então você sabe que você está fazendo uma doação. Doação é diferente de empréstimo. Se você sente que deve fazer uma doação, vou te ajudar, vou te socorrer agora, para que você se arrependa e mude sua rota, mude seu caminho. Aí a história é outra. Você está dando uma ajuda para que a pessoa aprenda a fazer as coisas certas, para que ela pare de andar naquele caminho errado. Então, você podendo fazer, você pode fazer uma doação sendo generoso, sendo generosa. Aí você está sendo uma pessoa boa, você está sendo bom para ajudar aquela pessoa para sair dessa situação e aprender a seguir o caminho certo. Versículo 6. Do versículo 6 até o versículo 11, Provérbios 6 fala sobre a preguiça. Veja o versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Versículo 7. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. 8. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Então os versículos 6, 7 e 8 dizem: preste atenção na natureza. Prestar atenção na natureza significa contemplação. É prestar atenção como as coisas funcionam e colher lições para a nossa vida. Então ele fala: preste atenção na natureza, especificamente na formiga, para que você veja, ela não tem nenhum chefe, não tem supervisor, não tem governante, mas ela aproveita a boa época do verão para realizar o armazenamento da comida, para que no inverno ela tenha o seu alimento. Então aqui, os versículos 6 a 8 falam: você deve aproveitar as boas épocas da vida para que você tenha seus recursos nos períodos difíceis. Veja que os versículos 6 a 8, entrando na questão financeira, nos ensinam sobre a reserva de emergência. O que é reserva de emergência? A educação financeira ensina que você deve ter reservado em uma conta que você possa sacar rapidamente de 3 a 6 meses o seu custo de vida. Então, você soma tudo que você gasta no mês. Você deve ter esse valor multiplicado por 3 meses ou por 6 meses. Você deve ter isso em uma aplicação financeira com liquidez. O que significa liquidez? Que você pode sacar na hora, sem nenhuma dificuldade, para que nos momentos difíceis
você possa passar por essa situação com aquele recurso. Então, o versículo 6, 7, 8 fala sobre o preguiçoso. Uma observação sobre a questão do preguiçoso é que, às vezes, a pessoa está trabalhando no mesmo lugar há 5 anos. Tem pessoas que estão trabalhando há 10 anos no mesmo lugar. Tem pessoas que estão 15, 20 anos no mesmo lugar. E muitas vezes, aquilo que a pessoa está ganhando não é suficiente para tudo aquilo que ela deseja, que ela sonha. E ela fica reclamando e falando: Nossa, como a vida é difícil. Mas você que vive assim, já parou para procurar uma outra oportunidade? Já procurou uma forma de ter uma segunda habilidade, ter uma renda em um segundo emprego que você consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Já procurou habilitação em um outro emprego, em um outro posto, em outro cargo maior, em que você possa ter um ganho melhor? Porque lá em Eclesiastes, fazendo uma complementação aqui do texto, em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito: Lança o teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias você o encontrará. O pão fala a respeito do nosso alimento. Então ele está dizendo: lança a sua força, o seu trabalho sobre muitas direções. Depois de muitos dias você vai reencontrar, você vai achar. Significa, você deve procurar oportunidades para que você tenha um ganho melhor. Ficar reclamando é coisa de pessoas preguiçosas, que se acomodam, porque é muito comum você pensar no preguiçoso como aquele que não trabalha, mas tem pessoas que estão trabalhando, estão com registro na carteira, mas estão com preguiça de sair da zona de conforto, de usar um tempo do final de semana para estudar, para conseguirem uma colocação melhor, onde podem ter um ganho melhor. Elas não estão pensando em fazer investimentos financeiros para terem uma aplicação financeira para ter rendimentos, por exemplo. Então, isso também é preguiça. Agora o versículo 9: Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então veja que o versículo 9 até o 11 falam isso. O preguiçoso, quando ele fala no 9, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Nós podemos ler assim: até quando você vai ficar acomodado, preguiçoso? Quando você vai se levantar do seu sono? Quando você vai se despertar de que você é jovem agora, mas daqui a alguns anos, quando você for mais velho, você vai precisar de medicamentos. Você vai precisar de uma renda melhor. Você vai precisar cuidar de ter uma moradia, de ter um lugar melhor. Muitos jovens gastam todo o seu dinheiro com carros, quando poderiam pensar em adquirir um imóvel, assumir alguma coisa que traz mais segurança. Tem pessoas que gastam a vida inteira com carros e deixam a família passando por situações de dificuldade, porque querem investir em acessórios no seu carro. Então veja que nada contra quem gosta de carros, quem quer comprar um bom carro, mas veja que a inteligência na administração do seu recurso vai faltar na sua velhice. Pode faltar na sua velhice. Veja como você usa o seu recurso. Até quando você vai ficar acomodado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Quando você vai despertar? Que você tem que ser uma pessoa que usa bem o seu recurso e usa bem o seu tempo. Versículo 10: tirando uma soneca, ou seja, gastando tempo vendo rede social, gastando tempo andando com pessoas que só levam você para coisas que vão tomar o seu tempo.
cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Aí o versículo 11: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. De repente a pessoa fala: agora estou sem condição financeira. Gastei todo o meu dinheiro quando eu era jovem com um monte de coisas e esqueci de pensar no meu futuro. E a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Um homem armado, ele chega quando você não espera. Então a pobreza vem quando a pessoa não espera. A pessoa deixa a vida passar e não presta atenção nisso. Agora o versículo 12. Versículo 12 até o versículo 15 falam a respeito das pessoas perversas, daquele que pratica o mal. Veja o 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. 13. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. 14. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. 15. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Então aqui está falando daquelas pessoas que ficam piscando, mostrando sinais com os dedos, que usam os pés para tocar no outro, para combinar de enganar alguém. O versículo 12 até o 15 dizem que quem faz isso vai ser castigado. A pessoa acredita que não vai receber o castigo. Por isso que o 15 fala assim: a desgraça se abaterá repentinamente. De um golpe será destruído irremediavelmente. É aquela pessoa que vive praticando pequenos furtos, que vive cometendo crimes, que vive fazendo mal ao outro e de repente ela é descoberta. De repente, como dizem aí, a casa cai. De repente, a polícia descobre e a pessoa é presa, responde o processo, sofre a condenação e a pessoa pensa: como que foi acontecer isso comigo? O versículo 15 fala: a pessoa certamente receberá o seu castigo. Versículo 16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Versículo 17. Essa versão aqui diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Na Almeida, revista e corrigida, aquela outra versão diz assim: há 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. Então aqui nós vamos ver que existem 6 coisas e depois tem a última, que é a 7ª, que Deus considera a pior de todas. Então, qual que é a primeira? Versículo 17, olhos altivos. Os olhos altivos fala da pessoa que tem o olho que está alto, significa o orgulhoso, aquele que olha para os outros como se ele fosse melhor, como se ele estivesse numa posição superior em relação aos outros. Segundo, língua mentirosa. Deus odeia a língua mentirosa porque pela mentira a pessoa recebe benefícios, recebe vantagens, prejudicando as outras pessoas. Número 3, mãos que derramam sangue inocente. Esse 3, quando fala mãos que derramam sangue inocente, não é só o matador, o homicida, é aquele que pratica obras. Quando ele fala mãos, ele fala a respeito daquele que pratica obras que causam o mal, que causam o prejuízo do próximo. Então, aquele que, por exemplo, engana alguém, aquelas pessoas que vendem imóveis que são com escrituras falsas e que pegam o suor de uma vida inteira do trabalho de alguém, elas estão derramando sangue inocente. Estão derramando, às vezes, 5, 10, 15 anos de trabalho vendendo um imóvel falso. Isso daí são mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18 é a quarta coisa: coração que traça planos perversos. Então tem a outra versão que a Almeida fala assim: o coração que pensa no mal. Aí depois a quinta coisa: os pés que se apressam para fazer o mal. Aquelas pessoas que se reúnem
com maus elementos, com pessoas que praticam mal. Versículo 19 é a sexta coisa, a testemunha falsa que espalha mentiras. Então o 17 fala da língua mentirosa, o 19 fala da testemunha falsa que espalha mentiras. E aí a sétima coisa, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Na Almeida, revista e corrigida, fala assim: aquele que produz a contenda entre os irmãos. Então, essa coisa de criar fofoca para criar guerra entre as pessoas é a coisa que Deus abomina. Deus ama a união. O Salmo 133 fala assim: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus ama o amor ao próximo. Deus fala: ame o próximo como você mesmo. Então Deus deseja que as pessoas estejam em harmonia. Muitos provérbios, inclusive, falam que a contenda é um pecado e que todo aquele que vive contendendo só espalha as pessoas. Deus detesta a desunião, a falta de harmonia e a discórdia. A divisão. Na divisão não ocorre prosperidade. Se você divide a sua casa, se você divide os seus colegas de trabalho, a sua equipe, se você divide, está sempre tratando mal as pessoas à sua volta, você não tem como prosperar. Como diz aí o ditado, né? A união faz a força. De fato, é a reunião dos esforços, a concordância nos projetos que leva à prosperidade. A desunião, a discórdia, a contenda, a guerra, a falta de respeito só leva para a divisão, para a destruição dos projetos. Versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. 21. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. 22. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Então, aqui do versículo 20 ao 24, ele está falando a respeito de honrar o pai e honrar a mãe. Ouvir os conselhos, as recomendações dos seus pais. Talvez você não foi educado pelo seu pai ou pela sua mãe. Talvez você foi educado pelos seus tios, pelos seus avós, ou de repente você foi adotado por uma família. Ou talvez você nem foi adotado. Eu conheço algumas pessoas que foram adotados entre aspas. Eles não foram adotados na documentação, mas a família abriu a casa, recebeu a pessoa e cuidou como filho, sem adotar no papel, na documentação. Talvez você seja uma dessas pessoas que foi recebido em uma família. Mas o que o versículo aqui 20 ao 24 está dizendo é, o que esses versículos estão dizendo é, preste atenção nas pessoas que amam você. Preste atenção, talvez você, depois de uma certa idade, teve que cuidar de si próprio, mas de repente recebeu a orientação de um vizinho, ou de um pastor, ou de um patrão. Eu conheço um jovem que foi praticamente educado pelo seu patrão. O patrão deu emprego, deu uma moradia, foi praticamente o pai daquele jovem. Então, escute os conselhos da pessoa que cuida de você. Preste atenção no que essa pessoa que cuida e se preocupa com você fala para você. No meio do caminho podem aparecer pessoas que querem trazer propostas para que você faça coisas erradas. Não aceite isso. Lá em Provérbios, no capítulo 1, está escrito: se os pecadores quiserem te seduzir, não concorde. Não aceite a proposta deles. Fuja, corra da proposta deles. Então, aqui do 20 ao 24, escute os mandamentos, escute os conselhos dos seus pais
Especialmente, agora entrando no versículo 24, eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Preste atenção com relação à mulher fácil, a mulher que aceita o sexo fácil. Aqui no versículo 24 está falando sobre a imoralidade. A imoralidade está espalhada pelo mundo. E por isso, muitas pessoas estão encontrando dificuldades em ter um casamento. Porque as pessoas falam: não existe mais nenhuma mulher, não existe mais nenhum homem. Mas o que as pessoas estão fazendo? Elas tomam decisões erradas no cuidado com o seu corpo, com a sua intimidade. Depois elas vão se envolvendo com muitas pessoas, porque aqui, o 24, quando fala assim, eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana, também fala para você que é mulher. Se você escuta os conselhos dos seus pais, eles te protegerão do homem imoral e dos falsos elogios do homem leviano. Porque tem muitos que são imorais e levianos, que prometem o mundo e prometem fundos e fazem muitas promessas, mas o coração deles está carregado de má intenção. Mas se você tem pessoas que querem procurar alguém para casamento em uma balada, querem procurar uma pessoa para casamento em festas do mundo, querem procurar uma pessoa para casamento em uma pessoa que encontraram em um show, onde muitas pessoas estão vazias, estão ali procurando um momento de diversão com bebidas, com drogas, com sexo fácil, para aliviar as suas decepções da vida. Então, veja bem com quem você sai, quais os caminhos que você tem seguido para encontrar uma pessoa boa para o casamento. Versículo 25 fala assim: não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. 26, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Então aqui o versículo 25 e 26 está falando que essas pessoas que se entregam por sexo fácil, elas querem a satisfação do seu corpo. Elas querem o prazer do seu corpo. Quando fala aqui o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas, ele está dizendo, tem aquela mulher que caça a pessoa que está no caminho certo. Então, ele está dizendo, preste muita atenção, cuide muito bem da sua vida, não se deixe levar pela aparência, não se deixe levar pela beleza da pessoa. Eu ouvi a história aqui de um homem que saiu com uma mulher que ele olhou pela aparência e saiu com aquela mulher. E depois ele fez o teste de HIV e ele descobriu que estava com AIDS. Então veja que a DST, a doença sexualmente transmissível, ela não tem cara. Você não sabe com quem você está saindo. Tem pessoas que saem uma noite, saem com uma pessoa, não prestam atenção e podem contrair uma doença. Agora veja o versículo 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? 28. Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? 29. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. 30. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. 31. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Quando ele fala aqui no 31, contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes, o 7 vezes significa deverá pagar com certeza. Quando você lê na Bíblia, 7 vezes pagará, ele está dizendo 7 vezes acontecerá. Ele está dizendo, com certeza tem que fazer isso. Então, com certeza, se alguém for pego roubando, ele vai ter que pagar aquilo que ele roubou. Mesmo
que ele tenha roubado porque tinha fome. Agora 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. 33. Ele sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. 34. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. 35. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Então, os últimos versículos aqui de Provérbios 6 falam sobre o perigo do adultério. Aquele que sai com a mulher alheia. O texto aqui fala da mulher alheia, mas também tem a mulher que sai com o homem alheio. Você não sabe o que o marido ou o que a esposa que foram traídos são capazes de fazer. E Provérbios 6 fala para fugir dessa situação. Deus abençoe a sua vida e o seu dia. E se você ouviu essa palavra e ficou pensando, eu preciso assumir um compromisso com Deus. Eu preciso ter uma amizade com Deus. Se você pensou nisso e você ainda não recebeu a Jesus, faça isso agora. Siga em frente no caminho de seguir a Deus. Se você já foi muitas vezes na igreja, já ouviu a palavra, de repente é filho de um cristão, é filho de uma cristã, sempre foi na igreja, mas nunca tomou a decisão por Jesus, agora é o momento. Lá em Hebreus, a Bíblia fala: quando você ouvir a palavra de Deus, aceite ela. O momento é o hoje, o momento é o agora. Você não sabe se amanhã você vai estar aqui. E você sabe que, se você partir dessa vida sem ter recebido Jesus, você não vai entrar na vida eterna com Deus, porque você mesmo, você mesma não quis receber esse caminho. Então agora você tem a chance de recebê-lo. Faça essa oração comigo para receber a Jesus. Você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai ser filho de Deus ou filha de Deus, você vai receber o Espírito Santo que vai ajudar você. Talvez você esteja dizendo assim: eu não consigo ser cristão, é muito difícil. O Espírito Santo é que ajuda o cristão a seguir a Deus. E por último, quando você recebe a Jesus, o seu nome vai ser registrado no livro da vida e você, quando partir dessa vida, vai estar no céu com ele, porque você tomou essa decisão agora. Então, creia que Jesus é o Filho de Deus e morreu pelos nossos pecados, e faça essa oração comigo agora, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me recebe como teu filho, como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me ajudar a segui-lo nessa vida e escreve meu nome no livro da vida que está no céu para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Agora, procure uma igreja onde você sinta-se bem e onde você percebe que eles explicam a palavra de Deus e mostram que só Jesus deve receber todas as suas orações. Você não precisa fazer nenhuma prece, oração, reza, nenhum ritual para nenhum anjo, para nenhum santo, para nenhuma imagem. O Salmo 115, você pode ler lá depois, fala que as imagens de escultura, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E aqueles que pedem para eles se tornarão como eles. Então, você não precisa fazer nenhuma prece para nenhuma imagem. Jesus está vivo, ele está vendo o que você faz, ele escuta o que você fala, ele consegue ouvir o que está batendo no seu coração e nos seus pensamentos. Ele sabe até o que nem você mesmo sabe a seu respeito, o que nem mesmo você pensa a seu respeito. Mas se você falar com ele, ele vai mostrar o caminho certo
que você deve andar e vai garantir a sua salvação, e Ele está com você. Lá em Mateus 28:20 está escrito assim: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa que Deus está com você, Ele está com todos os que confiam nele, todos os dias, até a consumação dos séculos, até quando acabar tudo. Ele está com você. Vamos fazer uma breve oração. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra e te pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos e as tuas filhas para que eles recebam sabedoria quanto ao uso do dinheiro, que eles não caiam em mentiras, em golpes de pessoas que usam da boa fé do teu povo para ganharem vantagens e benefícios. Que o Senhor venha nos limpar o coração da perversidade, que o Senhor arranque da nossa vida o olhar altivo, a língua mentirosa, que as nossas mãos produzam boas obras, que os nossos pés caminhem por caminhos justos, que nós sejamos verdadeiros na nossa palavra e que nós sejamos conciliadores, mediadores, pessoas que fogem da guerra, da discórdia. Que o Senhor agora nos ajude a ouvir os bons conselhos, a colocá-los em prática para fugir da imoralidade sexual, que nós possamos escapar das propostas do mal, também do adultério. Livra os teus filhos e as tuas filhas. Arranca o colega de trabalho, a colega de trabalho, a pessoa da escola, a pessoa da faculdade que vem com uma proposta para o caminho do mal. Ajuda os teus filhos e as tuas filhas a caminharem pelo caminho da santidade e da tua direção. Visita os que estão presos em algum vício, dando libertação. Ajuda o teu povo a segui-lo, e quem recebeu ao Senhor hoje, que possa encontrar uma igreja onde possa servi-lo sempre, crescendo espiritualmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Continue acompanhando essa série da leitura de Provérbios e convide os seus amigos, os seus familiares para meditar em Provérbios. Aqui no canal existem meditações de todo o livro de Provérbios nos meses anteriores. Você pode procurar nas playlists. No mês passado, nós fizemos um estudo de Provérbios. Usamos o mês de outubro com 31 dias e fizemos a leitura de capítulo por capítulo. Você pode fazer o estudo por conta própria, reservando um tempo para isso. Mas, se você não tiver esse tempo, acompanhe essa série nesse mês de novembro. Nós sempre fazemos a leitura de Provérbios. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.